Antes de abordar as redes Wi-Fi, vamos entender como essas redes foram criadas e por que elas se popularizaram ao longo do tempo até se tornar algo tão comum hoje em dia. Quase na mesma época em que surgiram os notebooks, muitas pessoas sonhavam com o dia em que entrariam em um escritório e magicamente seu notebook se conectaria à internet. A forma mais prática foi equipar o escritório e os notebooks com transmissores e receptores de rádios de ondas curtas, o que levou rapidamente à comercialização de LANs sem fios por várias empresas. Mas ocorreram problemas, já que para encontrar duas LANs que fossem compatíveis era muito difícil. Essa proliferação de padrões significava que um computador equipado com um rádio da marca X não funcionaria em uma sala equipada com uma extração de base da marca Y. Finalmente, a indústria decidiu que um padrão de LAN sem fio poderia ser uma boa ideia, e assim o comitê do I3E padronizou as LANs sem fios e recebeu a tarefa de elaborar um padrão. Todos os outros padrões de LANs tinham nomenclaturas como 802.1, 802.2, 802.3 até 802.10. Assim, o padrão de LAN sem fio recebeu a denominação 802.11, um apelido comum para ele que é Wi-Fi. Vamos chamá-lo pelo seu nome correto, 802.11. O padrão proposto tinha de funcionar de dois modos. Primeiro, na presença de uma estação base. Segundo, na ausência de uma estação base. No primeiro caso, toda a comunicação deveria passar pela estação base, chamada ponto de acesso na terminologia do 802.11. No outro caso, os computadores simplesmente transmitiam diretamente uns para os outros. Agora, esse modo costuma ser chamado interligação de redes ADHOC. Um exemplo típico é de duas ou mais pessoas juntas em uma sala não equipada com uma LAN sem fio, fazendo seus computadores se comunicarem diretamente. Mas muitos desafios tinham de ser enfrentados para que o 802.11 se transformasse no que conhecemos hoje, como descobrir uma banda de frequências adequada que tivesse disponível de preferência em todo o mundo. Segundo, lidar com o fato de que os sinais de rádios têm um alcance finito. Terceiro, assegurar que a privacidade dos usuários seria mantida, levando em conta a duração limitada da bateria. Quarto, preocupação com a segurança humana. As ondas de rádio causam câncer? Quinto, as implicações da mobilidade dos computadores. E sexto, construir um sistema de largura de banda suficiente para ser economicamente viável. Na época que o processo de padronização começou, meados da década de 1990, a Ethernet já havia denominado um mercado de redes locais, e assim o comitê decidiu tornar o 802.11 compatível com a Ethernet acima da camada de link de dados. Em particular, deve ser possível enviar um pacote IP pela LAN sem fio, do mesmo modo que um computador conectado envia um pacote IP pela internet. Apesar disso, existem várias diferenças inerentes em relação à Ethernet na camada física e na camada de enlace de dados. E essas diferenças tinham de ser tratadas pelo padrão. Em primeiro lugar, se um computador da Ethernet sempre escuta o éter antes de transmitir, somente se o éter estiver ocioso, o computador inicia a transmissão. No caso de LAN sem fio, essa ideia não funciona muito bem. Suponha que o computador A esteja transmitido para um computador B, mas que o alcance do rádio do transmissor A seja curto demais para alcançar o computador C. Se C quiser transmitir para B, ele poderá escutar o éter antes de começar, mas o fato de não ouvir nada não significa que sua transmissão será bem sucedida. O padrão 802.11 tinha de resolver esse problema. O segundo problema que tinha de ser resolvido era a possibilidade de objetos sólidos refletirem o sinal de rádio, de forma que o sinal pudesse ser recebido várias vezes ao longo de diversos caminhos. Essa interferência resulta naquilo que denomina atenuação multiponto. O terceiro problema é que grande parte do software não está ciente da mobilidade. Por exemplo,
Muitos processadores de texto têm uma lista de impressoras que os usuários podem escolher para imprimir um arquivo. Quando o computador no qual o processador de textos funciona é levado para um novo ambiente, a lista interna de impressoras se torna inválida. O alcance de um único rádio pode não cobrir o sistema inteiro. Isso é tudo, pessoal.